Corazón, Blue Corazón, Corazón, Blue Corazón. A nossa convidada de hoje é CEO da Adega Maior e administradora executiva do Grupo Nabeiro. Tem vários interesses, entre os quais viagens, subir a montanhas e falar sobre como pode ajudar o outro. A nossa convidada vem hoje ajudar-nos. Chama-se Rita Nabeiro e é com toda a propriedade um coração maior. Nunca faço introduções, Rita, e hoje fiz por tua causa, já viste? Incrível. Não te consideras uma privilegiada? Sempre, mas contigo não haveria outra opção. Olha, Rita, tem aqui a Ana, nós os dois apresentamos Olá, Rita, bem-vinda. este podcast há já algum tempo, mas a verdade é que quando acabei esta introdução com um coração maior, essa é a parte que eu vou conhecendo tua ao longo destes anos. Sentes essa responsabilidade de seres o coração do Grupo Nabeiro? Eu não acho que seja o coração do Grupo Nabeiro, porque felizmente temos muitos corações e que batem forte. Acima de tudo, como ser humano, como indivíduo, como pessoa, sinto que é nossa responsabilidade olharmos uns pelos outros e cuidarmos uns dos outros. Sobretudo quando há tanta intolerância, sobretudo nos tempos que vivemos, tanta intolerância, as pessoas não estão crispadas, acho que ainda é uma responsabilidade acrescida para cada um de nós. Por exemplo, eu sinto, não sei, mas falo para mim. O coração deste podcast é a Ana. Eu não tenho. Exato. Não vamos entrar por aí. Mentiroso. Mentiroso, que sabes que não é verdade. Não. Tens um grande coração também. Ana, tu tens uma primeira pergunta já? Tenho uma primeira pergunta para a Rita. Sabemos que fizemos o nosso trabalho de casa, não é? E sabemos que a Rita é formada em Design de Comunicação e teve uma experiência inclusive numa agência de comunicação em Portugal e depois fora de Portugal. O que é que te levou, Rita, a ter essa experiência fora da empresa familiar do Grupo Nabeiro e como é que foi depois esse regresso com essa experiência acrescida? Na verdade, inicialmente eu não tinha ponderado a possibilidade de ir trabalhar para o grupo, porque queria seguir os meus estudos e por isso estudei em Belas Artes, Design de Comunicação, e quando surgiu uma oportunidade de fazer um estágio, primeiro trabalhei ainda como freelancer, fiz alguns projetos artísticos também, estive ligada a essa área, e surgiu a oportunidade de ir fazer um estágio em Itália, numa pequena cidade, em Parma. E como não tinha feito Erasmus, fiquei com essa vontade de ter uma experiência fora do país. E surgiu na altura e fui, nem pesquisei muito, eu queria ter essa experiência internacional. Então foi uma fase em que cresci rápido. Primeira experiência a viver fora de casa dos pais, primeiro emprego, tudo junto, que parece que vai ser algo que vai ser sempre incrível no início, achamos que vai ser tudo fantástico, mas também foi importante para o meu crescimento e cresci rápido nesses meses que lá estive. E depois quis voltei para uma agência de branding, que era a Brand New, e onde tive um ano e tal, e depois foi quase em simultâneo, começou alguns projetos dentro do Grupo Nabeiro, nomeadamente um projeto que ainda não tinha nome, que era um projeto de vinhos, em que começavam-me a pedir para fazer algumas coisas, uns rótulos das garrafas de vinho, e depois o projeto em si começa a ganhar forma. Primeiro não havia projeto, ou seja, havia só marcas de vinho, e depois quando a adega começa a ser construída, e era uma adega desenhada por arquiteto Cisa Vieira, eu, antes de ser designer, queria ter seguido arquitetura, pronto, tudo se liga, e acabo por propor a criação da identidade da marca da Adega Maior. Ou seja, a Adega Maior tem a tua marca, por assim dizer, desde o início. Ela já fez um rebranding, pronto, por isso acabei por depois ser muito autocrítica e propor uma melhoria, que eu acho que é um bocado a parte da evolução, mas sim, a identidade original, inicial da Adega Maior foi desenhada por mim, e os primeiros rótulos também. Mas olha, não achas que houve aí, da tua parte, uma espécie de necessidade de te afirmares por ti própria? Veja aí essa intenção ou não? Claro, para já, como eu há bocado falava, como indivíduo, como pessoa, e como alguém que tem, obviamente, um apelido
relativamente conhecido, não é? E que é muito fácil ficarmos à sombra desse apelido ou achar que os outros, nessa altura acho que ainda estamos muito numa fase de construção, temos 20 e poucos anos e queremos valer por nós próprios. Eu sempre fui muito assim, seja na escola, daquilo que eu conquisto é com o meu esforço e não necessariamente ter que ser carregada por outros. Claro que tenho vantagens e não vou negá-las, de alguns aspectos de pertencer a um grupo familiar, de ter acesso se calhar já estou a avançar um bocadinho, mas de poder se calhar ter um percurso mais rápido, se calhar se eu viesse de outra função, se calhar não chegaria logo a CEO da Adega Maior, eu isso admito que não, mas sempre quis valer pelo meu trabalho, sou responsável, sou curiosa, quero aprender e se tiver que fazer aquele trabalho vou tentar fazer o melhor que sei, o melhor possível e poder sempre evoluir. E por isso, seja quando entrei para o grupo, não era algo que eu queria afirmar-me, mas também na altura não era normal haver designers. Há 20 anos atrás não era nada normal numa empresa haver designers de comunicação. Havia as agências, havia as empresas, direções de marketing, mas não era normal entrar a ver designers. Por isso eu recordo-me que fui a primeira pessoa quando entrei para aquela empresa, para o grupo neste caso, a ter um Mac. Diziam que eu era excêntrica porque tinha um Mac. E hoje em dia é super normal, ou as pessoas terem um iPhone ou o que seja, mas na altura eu era excêntrica porque tinha um computador diferente dos outros. Tu achas que os designers de comunicação hoje têm o seu lugar ameaçado com a IA? Eu acho que não só os designers de comunicação, não é ameaçado, acho que é uma palavra muito forte, mas acho que isto vai reinventar completamente a profissão. E se calhar para aqueles que vai obrigar a que os designers e outras, mesmo áreas até artísticas, que achávamos que essas não estariam em causa, mas até a inteligência artificial até compõe música, cria letras. Eu no outro dia estava numa ação que organizámos dentro do grupo sobre inteligência artificial e estávamos a falar sobre a capacidade e ali no instante da inteligência artificial ter esse lado criativo, entre aspas. De repente, no instante, fez um certo poema, uma letra de uma canção e compôs com uma música, e que é incrível. Agora, isso vai nos exigir, sobretudo do ponto de vista do designer, que vá um bocado mais além. E que possa usar essas ferramentas para acelerar o seu trabalho, que eu acho que já está a acontecer em muitas áreas. A inteligência artificial vai trazer aqui já está a trazer uma enorme revolução, acho que ainda vai continuar, porque isto ainda é o início. Sim, estamos no início. Por isso, e vai desromper muito a forma como trabalhamos, como é que será, ela já é uma realidade, ou seja, vai mudar muito do que é a nossa forma de viver, não é? Os carros, a parte da mobilidade, carros autónomos, a parte da saúde, não é? Detecção de doenças. No outro dia estava a visitar a Fundação Champalimau e eles tinham feito um teste para perceber o que é que era mais, o que é que conseguia detectar mais rapidamente, monitorizar, não sei se alguns exames, só a inteligência artificial mais o humano ou só o humano? Qual é que achas que... Inteligência artificial. Sim, porque depois quando Sem juntava humano. os dois havia a parte do enviesamento humano. Ou seja, há muitas coisas, vai ter muitas vantagens, noutras é incrível, e agora com as guerras e tudo o que está a passar, sabemos que esta tecnologia vai ainda acelerar mais rápido, que normalmente a tecnologia acaba por ser, nestes momentos de guerra, acabam por dar um salto exponencial. Vamos ver. E mesmo este podcast em breve terá 2 robôs humanoides a Claro que entrevistar sim. aqui Claro que sim. não é? Nem E precisa, eu e a Ana tu- Rosado, infelizmente, iremos sair. Estamos e vamos prestes a ser dois ultrapassados. robôs. A voz de Fernando Alvim a ser imitada, Sim, sim, é um robô e as humanoide. que piadinhas vai também, imitar as piadas eu acho que vai ser difícil, lá está, as piadas. Não vai ser. Não. O robô humanoide vem com a... É dizer a inteligência artificial para encarnar. Pois eu não sei o que é que o futuro nos reserva. O que eu sei é que estive num encontro recente, justamente na Delta, em que a palavra era imaginar. Isto é, numa empresa muito tradicional ou fundamentada num legado grande, a imaginação está sempre presente, e este encontro provou mais uma vez. O que é que tu imaginas no futuro? Olha,
Só para te contextualizar, essa imaginação, essa conferência que foi homenagear o legado do meu avô, nasce de uma expressão que ele disse numa reunião da Adega Maior, que estávamos a fazer um brainstorm, e ele chega, então o que é que temos que ser? Ele disse, temos é que ser líderes de imaginação. Ele usava muito a palavra imaginação, que é de facto a imaginação é a nossa capacidade de criar aquilo que ainda não existe, ou pelo menos num plano de ideias, mas depois é importante a ação. Não é? É muito fácil imaginar, ter ideias, mas não as realizar, não deixam de ser isso, ideias. E por isso esta ideia de concretizar, de transformar em realidade, era uma coisa que o meu avô fazia muito e tinha muita atitude, por isso pegámos nesse conceito. Por isso, nesse conceito, para criar esta conferência. Agora, o que é que eu imagino? Eu, acima de tudo, acho que, obviamente, temos de ter uma visão de longo prazo. Acho que hoje em dia não vamos mudar o mundo, mas podemos, e acho que foi isso que falámos um pouco nessa conferência, mas podemos mudar a realidade à nossa volta, ter impacto nos outros, ter impacto nas nossas comunidades. E se começarmos por aí, isso também acaba por criar um movimento e trazer outros à volta, sobretudo numa lógica de proximidade, que eu acho que isso é fundamental, começar na nossa casa, na nossa empresa, na nossa realidade, com os nossos amigos, com a nossa família, e isso, eu acho que é por aí que temos que começar a imaginar, começar primeiro como é que eu quero ser, como é que impacta que eu quero ter nos outros. Porque estar a imaginar uma coisa estratosférica sem começar com os primeiros passos, às vezes é tudo somado, e acho que falou-se um bocadinho disso nessa conferência. Eu gostei muito daquela ideia do elefante que está a apagar o fogo. Não te lembras da floresta? Ou se cá tu não estavas lá? Não, ainda não devias ter. Estava. E então era o elefante que vai cá ao incêndio e os elefantes vão correr ao lago para apagar o fogo. E depois de repente aparece um colibri que vai buscar água e eles começam-se a rir, mas o que é que tu estás a querer fazer? E ele diz, estou a fazer a minha parte. E há uns que podem fazer mais, têm a obrigação e dever fazer mais. Se as empresas são maiores, têm a obrigação de se calhar dar um bocado mais. Mas cada um pode fazer a sua parte na sua medida do possível. Concordo absolutamente com isso. Sim, identifico muito com esta ideia. Esta história é boa, mas a verdade é que esse encontro fica marcado pela intervenção do David Simmers. Porquê que as pessoas estavam tão entusiasmadas com a intervenção dele? O que é que ele disse de tão diferenciador? O David Simmers foi presidente da Fundação Obama, ele agora está num outro projeto e foi nosso convidado nesta conferência, e ele disse várias coisas, mas na verdade são coisas, lá está, ele tinha o painel de humanidade e falou de pequenos gestos e falou de uma experiência com o presidente Obama, uma com os pais dele, e essa outra que ele dizia que o presidente recebia todos os dias 40 mil cartas do povo americano. E dessas, a equipa dele escolhia 10, creio que eram 10, não sei se eram 10 de cada, mas pelo menos 10, em que umas tinham coisas a falar dele, muito bem dele, e outras a falarem muito mal. E era esta lógica de nós, quando chegamos a uma posição de poder de topo, às vezes ficamos um pouco deslumbrados. Então, como é que desconstróis esse deslumbramento, perceber que, afinal, não és necessariamente assim tão bom. E tens outras pessoas que também são as pessoas a quem tu deves servir e que não te podes esquecer delas. Esta foi uma coisa que ele contou. A outra foi a forma como ele, filho de pais imigrantes portugueses que foram para os Estados Unidos e que, de alguma maneira, orgulhosos, não é, de um dia ver o filho deles a trabalhar na Casa Branca, não é? Com o presidente dos Estados Unidos, e eles conhecerem o presidente dos Estados Unidos, e ele disse uma coisa muito engraçada, que é, de repente, eles estavam no gabinete do David Simmers e com os pais dele, com o filho, e de repente entra por ali dentro o presidente dos Estados Unidos. E que de repente, hey, Mrs. Simmers, né? Aquela coisa de Barack Obama, e eles levantam-se rapidamente e ele diz uma coisa, não é? And our president, ele tratou como primeira classe dois dos seres humanos que tinham apenas a quarta classe, não é? E ele tratou-os com muita dignidade e respeito, independentemente da origem, de quem fossem, e é esta questão básica que se está um bocado a perder, sobretudo com as lideranças tóxicas que vemos um pouco agora, por exemplo, com este presidente atual, e esses exemplos que são simples, mas que deveriam ser o normal. Sim, da humanidade e da dignidade, não é? E da forma como nos relacionamos. Por isso eu acho que são coisas simples que ele disse, mas na verdade são tão óbvias mas depois a passar à prática às vezes nem toda a gente o faz. Certo.
Voltando um bocadinho aqui à história, não é? Pelo que sabemos, a seguir, tu, Rita, foste novamente formaram agora mais em liderança e em gestão, portanto, voltaste a ir adquirir conhecimento. O que é que encontraste depois nesta zona mais de gestão e de liderança que cruzasse com estes exemplos práticos que o teu avô foi deixando ao longo da vida? Eu sou uma pessoa curiosa e gosto de aprender, por isso, formei-me em design de comunicação, mas quando começo a trabalhar na área de vinhos, quis primeiro também perceber mais de vinhos, desde visitar várias adegas, fazer várias perguntas, ir a vários sítios. Fiz também formação em gestão, num programa de gestão para executivos na Católica, já fiz um outro depois mais tarde. Fiz um MBA na Austrália, a Master in Business and Empathy, mais recentemente. Interessante. Era remoto e depois fiz 2 visitas presenciais nesse ano à Austrália e que tem a ver exatamente com isso, com uma gestão mais humana, mais ligada a temas como a sustentabilidade, de cuidar não só das pessoas, mas cuidar do planeta. Foi muito interessante e procuro às vezes este tipo de formações que me acrescentam não só conhecimento, parte intelectual, mas também a nível humano. E porque muitas vezes essas formações também muito do que fica é as pessoas que nós conhecemos nessa jornada. E por isso vou diversificando, mas sendo curiosa, e hoje em dia eu acho que nós temos tantas ferramentas para aprender, podcasts como este, tanta gente interessante, que só não aprende quem não quer. Então, mas espera, é verdade. Entre essas experiências todas que tu tens, eu talvez destacasse o facto de já teres subido a algumas montanhas. O pico, já subiste ao pico e já subiste ao Everest. Mais ou menos. Eu não subi o Everest, calma. Então, Ainda. Pera, Mas não acho que não vou subir, são mais de 8 mil metros, é uma loucura. Não, eu... na verdade subi o pico, que são 2.350 e qualquer coisa metros, que é a nossa montanha mais alta, e depois disso desafiaram-me para ir ao Kilimanjaro, que é o ponto mais alto da África, é um dos 7 summits a nível mundial. Fui com o João Vieira de Almeida, que é advogado. Eu na altura, mas quando me desafiaram, eles são loucos, eu subi o pico, mas o pico tem 2.000 e tal metros, não é? Quase 6.000. O Kilimanjaro tem quase 6.000 metros. E percebemos é que isto é preparação, é necessário preparação e depois passa etapa a etapa. E é muito interessante perceber como é que às vezes realmente nós chegamos lá acima, às vezes a questão do oxigênio é que é o mais desafiante, porque... por muita preparação física às vezes que tenhas, há vários fatores que tu não controlas. Há pessoas que podem ter ótima preparação física e não conseguir chegar, por pessoas que de alguma maneira até já vão todas peito cheio, e não dá. As condições climatéricas também que não controlas, mas foi uma experiência que ficou e sobretudo da conexão com a natureza, foi um grupo muito engraçado e depois a partir daí comecei a fazer outras. O ano passado tive no Nepal, mais ou menos por esta altura, estive na zona, chama-se o Parque do Everest, é da zona, eu cheguei a ver o Everest do sítio que eu não é bem montanha, porque os Himalaias dá sempre a subir e descer, claro que o Everest é de facto é a montanha mais alta do mundo e é incrível, tive a sorte de chegar a um ponto que já eram quase também 5.300 metros, que era o ponto mais alto que eu subi dessa vez, ou 400, e dali via-se o Everest e estava um dia limpo. Podia ter o azar, acho que as pessoas do dia seguinte ou umas horas depois já não viram nada. E era incrível ver aquele pico, que nem parece assim tão alto. E há quem vai muito ao base camp, e o base camp, que é a zona da base de onde as passam a parte das expedições, mas só para aí 1% das pessoas é que sobem, é que vão lá acima, que tentam. E esse base camp já é 5.300 metros também, creio eu. Que é muito. E depois ficou um bichinho, esta parte da parte física, eu tenho muito a parte, gosto desporto, parte física, parte depois de trabalhar a parte intelectual, que também fiz nessa viagem que fiz ao Nepal, e há um lado emocional, porque é um lado de desafio, um lado interior, uma jornada, estar um espaço em silêncio, poder pensar, isso para mim acho que é importante. Pensaste em desistir em alguma parte dessa subida? No Kilimanjaro? Não. Sim. Não. Foi cansativo, sobretudo a parte final. Já não há muitas forças, mas depois quando estás a chegar lá acima, eu descobri que eu sou muito mais resiliente
Não, eu já sabia, mas estava com respeito, nunca sabes se vais conseguir ou não. E a equipa teve um papel aí nessa subida? Claro, claro que tem. Temos os guias, que são fundamentais. Está muito frio nessa noite. Nós começamos a subir, por exemplo, às 11 da noite. Depois de um dia que já estivemos a caminhar e quase não dormimos, não é? Porque fomos às 11 da noite. Só chegamos lá acima às 6 da manhã e a falta de oxigênio, quase que cada passo é muito penoso, ou seja, e nós vamos todos à mesma velocidade porque o grupo vai junto, e se formos, eles dizem que é pole, que é devagar, devagar, porque é mesmo para conseguirmos chegar todos lá acima, porque se uns vão mais rápido, os outros já não ficam para trás, e conseguindo ir à mesma velocidade há um espírito de equipa, e todos queremos que os outros cheguem lá acima, e quase que todos chegamos. Num grupo de 32, só 2 pessoas é que não foram mesmo lá ao Summit, o que é incrível. Impressionante. Foi. Mas é uma montanha que é possível fazer. Agora, estás em condições durante 5 ou 6 noites em que praticamente dormes em tendas, não tens aquele conforto, não tens uma casa de banho, Para para as mim não senhoras dá, não podemos lavar o cabelo, mas depois de feito realmente vem à próxima. Já agora, Vem à próxima montanha. fazendo aqui uma analogia com a liderança das empresas, com as próprias empresas, o que é a falta de oxigênio numa empresa? É dinheiro? É falta de dinheiro? Por exemplo, é engraçado que pode ser isso, é tu tentares gerir bem esse oxigênio quando é pouco, para conseguires andar em frente e conseguires caminhar, até que depois se calhar tenhas um momento outra vez ali, porque assim que tu começas a descer, a descida muitas vezes até é muito mais perigoso, não é? Porque normalmente tu chegas ao topo, está feito, muitos dos acidentes dão-se na descida, porque as pessoas já estão a querer descer mais rápido, já estão com mais energia, e é aí que acontecem algumas asneiras. E por isso é preciso, ainda não acabou enquanto não chegas à base novamente. E isso é desde o chegar ao topo a descer, é uma metáfora interessante para as empresas, mas para as pessoas também na vida, não é? Porque, e depois quando chegas ao topo de uma, não quer dizer que tenha que ser a outra mais alta, mas há um desafio de querer continuar. Então, espera, o que é o pico do Everest para um líder? Acho que cada um tem as suas montanhas, não é? Na vida, acho que cada pessoa tem as suas montanhas, os seus picos, e depende da tua fase de vida. O que é importante é tu continuares, eu diria, o meu avô dizia muito aquela expressão de para a frente, não é? Continuar, não desistir, e é ser resiliente, e apesar de tudo o que te possa acontecer. Mas também é difícil às vezes perceber aquele momento em que tu dizes, ok, é importante, lá está, acabou o oxigênio, vou voltar atrás, tenho que desistir, ou dizer, ok, vou persistir e vou tentar, porque eu acho que vou conseguir. E às vezes essa diferença pequenina, ficamos na dúvida do que fazer. No meu caso, no caso de Kilimanjaro, não tive dúvidas que ia, a dada altura, conseguir. Mas foi duro. Certo, mas até isso é uma boa metáfora para as empresas, não é? Mesmo quando não temos dúvidas, às vezes é muito duro, até porque há depois as equipas que também puxam por nós em vários sentidos. E a minha próxima pergunta vem aí. O que é que todas estas coisas que temos estado aqui a falar, como é que sentes hoje em dia a cultura de gestão nas novas equipas e nas pessoas que vêm atrás desta geração? O que é que sentes que isto pode significar nas novas equipas de gestão? Eu acredito que as equipas têm que ser diversas, temos que conseguir incluir pessoas e pessoas diferentes. Eu acho que são mais ricas, nem sempre é fácil. Eu tive a experiência e tenho ainda na equipa da Adega Maior ter uma equipa muito diversificada. Tenho desde as pessoas que trabalham no campo, muitas vezes com uma escolaridade muito básica, e tenho pessoas licenciadas que lá estão mais no escritório, e eu sempre procurei criar momentos conjuntos, não é? Uns são elite e os outros são menos. Isto já vou chegar onde o que eu quero dizer. É claro que há desafios hoje em dia, sobretudo com questões ligadas ao trabalho remoto, das pessoas quererem ter este equilíbrio na sua vida, mas eu acredito muito que a conexão, e para o equilíbrio até emocional, para o equilíbrio do indivíduo, e nós
seres humanos somos, quer queiramos, quer não, somos seres sociais. Certo. Por isso é muito importante, a parte do que nós podíamos fazer esta conversa remota, mas é totalmente diferente estarmos aqui, ver os nossos corpos, conhecer, há uma energia que não passa num computador, e acho que está-se a perder um pouco isso. Atenção, eu não sou contra o trabalho remoto. Acho que em certas circunstâncias ajuda imenso a esse equilíbrio, sobretudo quando são famílias e têm filhos pequeninos, têm que levar à escola, e essa logística às vezes torna-se desafiante no dia a dia. Mas temos que encontrar um equilíbrio entre também as pessoas não irem para o escritório e passarem o tempo todo a ter reuniões por Teams, não é? Então as lideranças têm que também fomentar um espírito mais descontraído, de partilha, das pessoas estarem juntas. Eu faço sempre questão, seja pelo menos, no mínimo uma vez por mês, mas quando com a equipa que eu tenho em Lisboa, parte da minha equipa da Adega Maior, de podermos almoçar, nem que seja uma vez por semana, se conseguirmos, às vezes não é possível, mas há um dia que estamos no escritório, aquele dia, quero que esteja toda a gente. Pronto, não tem a estar obrigatoriamente, mas os que se houver um dia, aquele dia, normalmente a segunda-feira, e é bom, aquela vida que o escritório tem, porque um escritório com ótimas condições vazio, acho que perde até a sua deprimente, alma. não é? Deprimente, não é? É deprimente. E é tão bom quando tem as pessoas e as pessoas interagem umas com as outras. Temos depois que encontrar o equilíbrio entre a vida individual, mas perceber que também há um propósito comum, e se houver respeito e se as pessoas perceberem que isto lhes acrescenta, então ótimo. O problema é que às vezes sabemos que também temos lideranças e locais de trabalho que não são os mais acolhedores e que façam as pessoas sentirem-se bem e quererem ir para trabalhar para os Voltamos ao tema das lideranças tóxicas, não é? Porque é uma coisa que sempre houve. O tema agora é escolher um bocadinho o equilíbrio entre o estar no escritório ou não estar e tirar prazer disso. Então, mas o que é uma liderança tóxica? Quais são assim os denominadores comuns que tu identificas logo numa liderança tóxica? Olha, eu acho que tem que haver segurança psicológica, por exemplo, eu tenho que ser questionada poder ser questionada pela minha equipa, não é? Com respeito, eu não tenho sempre razão, tenho que dar espaço para que eles me possam questionar. Estou a dar aqui um exemplo. E se eu tivesse a postura ao contrário, ou se tratasse mal alguém, ou se fosse assim uma bully, hoje vemos lideranças tóxicas, que é o melhor exemplo do que alguém que fala mal dos outros, que trata mal como um presidente que temos hoje em dia nos Estados Unidos. Isso é um ótimo exemplo de uma liderança tóxica, é alguém que tu estás sempre com medo de ter o teu lugar em risco, então acabas por cumprir, mas tu não te sentes, não podes ser tu próprio, não podes questionar, não podes ter a liberdade de dizer aquilo que pensas. E atenção, podes dizer aquilo que pensas, mas não dizer tudo, é dizer as coisas com respeito, ou fazer perguntas curiosas, porque eu acho que muitas vezes o que nós fazemos é também questionar logo. Então, mas se tu disseres, então, mas tentares fazer perguntas. Uma vez li um livro muito interessante que era como é que era? O The Book of Beautiful Questions, era o livro das perguntas bonitas, e esse livro é muito engraçado, porque como é que tu podes fazer uma conversa e as perguntas partirem de um lugar de curiosidade e não de um lugar de crítica, e nós sabemos quando é que uma pergunta vem de um lugar de estar uma pergunta interessada, ou não interesseira, e ser uma pergunta curiosa, genuinamente curiosa. E se tivermos isso, e se isso for fomentado, certamente acho que há de ser um lugar muito mais aprazível para se trabalhar do que um lugar onde o chefe chega e a gente fica com receio, com medo, lá vem o chefe. Não, acho que... É engraçado, foi justamente isso que tu foste falar ao TED, sobre as perguntas. Sim. Tu disseste uma coisa curiosa, logo no início, que é, quando somos crianças, as crianças fazem um número desproporcional de perguntas. Aliás, eu apontei aqui, as crianças em média fazem 288 perguntas por dia. Imaginem a quantidade de perguntas que eu fazia enquanto criança, eram 422 perguntas. Mas depois, quando entramos na idade adulta, esse número de perguntas diminui de forma, diria, quase que dramática. Tu dizes também que a escola mais depressa nos ensina a responder do que propriamente a perguntar. Exato.
Então não é a filosofia que faz isso, de que nos ensina a perguntar? Sim, mas no sentido em que não há espaço. Eles estão ali para absorver a informação. A escola Mas o que temos que formata-nos. ensinar, e cada vez mais o que se tem que ensinar às crianças, é como é que elas podem continuar a ter essa curiosidade. E depois as pessoas, e vê-se isso, não é? Às vezes as pessoas têm receio, mesmo nas empresas, ou já mais velhas, de fazer determinado tipo de perguntas, ou porque se não sabem. Eu não tenho, às vezes não tenho problemas em perguntar, olha, desculpa, estás a dizer essa sigla que eu não sei, isso é o quê? E quase que muitas vezes depois nós fazemos a pergunta e depois eu também não sabia o que é que era, as outras pessoas à nossa volta também não sabiam o que é que era. Mas muitas vezes ninguém tem a coragem de falar, ou mesmo numa universidade, não é? Ou socialmente. Ou socialmente, parece que Muitas vezes as pessoas têm medo de serem consideradas burras, não é? Sim. A mim acontece muito, eu não me importo de ser considerado burro, está, mas prefiro isso Já passei essa idade. a realmente não fazer a pergunta. tenho curiosidade de quantas perguntas é que tu continuas a fazer por dia. Faço muitas, hoje já fiz imensas. Eu adoro perguntar, aliás. Sim, mas é isso, ou seja, como é que nós podemos continuar a ter estas perguntas que vêm de um lugar de curiosidade genuína e não de algo que está ali, mas já sei qual é a resposta que eu estou à espera de outra pessoa. E muitas vezes, olha lá, diz-me lá, mas porquê é que me estás a fazer essa pergunta? Eu digo, não é? E até o tom e até a linguagem corporal te indicia. Claro que do outro lado a pessoa retrai-se. E é bom criar um ambiente seguro para que as pessoas se sintam confortáveis a parecerem com elas próprias, como são elas próprias, para poderem colocar questões, para serem curiosas, elas próprias serem curiosas, que eu acho que essa parte às vezes se perde um pouco. Havia alguma pergunta que tu gostarias de ver respondida em tempo útil? Agora? Claro. Eu, se tivesse quase a morrer, a minha pergunta era onde é que está a média? Logo, tipo, eu gostava de saber onde é que Média? estava a média. Não, e a outra podia ser sobre extraterrestres, saber se existia vida noutros. Estas seriam claramente as minhas duas perguntas prioritárias. Tu tens alguma que gostavas de ver respondida? Não é que vais responder, mas era só para saber se tenhas alguma. De certeza que tem que ser já, agora, que eu tenho que vir embora. Não posso ficar mais um bocadinho. Olha, Rita, lideras num mundo, esta pergunta vou eu fazê-la, mas lideras num mundo tradicionalmente liderado por homens, os vinhos, não é? A adega maior. Como é que é essa experiência? É uma. Eu já estou neste setor agora quase há 20 anos e quando comecei havia muito menos mulheres. Hoje em dia já não há assim tão poucas, já há muito mais mulheres na produção, mulheres na área de enologia, por isso já não é um mundo só de homens. Mas é verdade que eu recordo-me quando comecei, não só nos vinhos, mas também na minha própria empresa. No Grupo Nabeiro, as áreas de vendas, muitas vezes eu tinha reuniões onde o meu avô também estava presente eu era a única mulher, havia uma pessoa, a secretária também a tirar notas da reunião. E era curioso, e não havia sequer nenhuma diretora mulher. Hoje em dia também ainda existem muito poucas, mas já é totalmente uma realidade diferente. No mundo dos vinhos, havia eu lembro nos primeiros jantares em que era eu tinha 20 e tal anos, 20 e muitos, mas 20 e tal anos, e a minha parte não era só a questão de serem homens, mas também bastante mais velhos do que eu. Que é outro tema ainda. Mas às tantas, isso também pode ser uma vantagem, não é? Pode ser uma vantagem com os clientes, que estão mais habituados a só receber homens e de repente têm uma mulher. Pode ser uma vantagem nessas conversas, porque também somos às vezes, também cuidam de nós. Também há o outro lado, ou seja, tem os dois lados, que às vezes olham para nós com um bocadinho de desconfiança. Quem é esta? Ou até porque vinha até do mundo que não era o mundo do vinho, vinha do mundo do café, vinha do mundo das artes. O que nós temos que tentar é fazer o nosso trabalho bem feito e lá está, ir aprendendo, fazendo perguntas, e isso deixem-nos falar se tiverem que falar, e acho que depois o trabalho e o projeto acabou por falar por si com o passar dos anos. Sim, e sem pensar muito neste tema, não é? Eu pelo menos sempre senti, eu nunca tive isto na minha cabeça e as coisas foram andando e se calhar algumas coisas nem me apercebi, ainda bem que não me apercebi. É isso, mas às vezes até acaba por ser vantagem. Certo. Claro que tem os seus desafios, não vou dizer que não, mas às vezes até é vantagem, se soubermos tirar partido, no bom sentido, disso. Qual é a vantagem de ser mulher para além daquelas que referiste? Fica com a ideia de que, a altura, tu disseste que as mulheres sabem ouvir melhor do que os homens. Eu disse isso.
não sei se disseste, numa entrevista percebi que talvez fosse essa a direção. Achas que as mulheres ouvem melhor? Não quero estar a generalizar, mas acredito que as mulheres têm um lado mais cuidador, não é? Claro. Mais atento, têm um lado da maternidade e não só. Por isso, esse lado leva a que muitas vezes tenham essa disponibilidade diferente para escutar. Mas eu já conheci líderes mulheres e líderes homens que têm perfis semelhantes em certos aspectos. Por isso, há características que são predominantes nos homens e outras características que são predominantes nas mulheres, mas acredito que a mulher, por essa natureza de cuidar, de escutar, tem mais preponderância para poder ouvir mais. Então, e nos vinhos? Será que há características que as mulheres têm mais apuradas que os homens? Sei lá, gustativas, olfativas? Será que há estudos sobre isso? Não sei. Ok. Tenho que tentar. É engraçado que eu falo por mim. Eu sempre gostei muito de perfumes. Vinha daí, adorava entrar em perfumarias e cheirar e perceber os aromas. E depois encontro isso no vinho, que é super importante perceberes aromaticamente, depois a parte do palato. E isso ainda é uma coisa que se treina também. Também se aprende. A parte olfativa está muito ligada à memória. E isso também se treina, por incrível que pareça, porque se tu nunca cheiraste um morango, tu não sabes identificar o aroma de morango num vinho, mas ele depois está composto, e por isso é um aroma complexo. Mas se tu treinares e perceberes, ok, isso, e eu até faço um bocadinho a brincadeira, dizer, se este vinho fosse uma pessoa, como é que ele seria? É um vinho mais tímido no aroma, qual é que é a cor? É uma cor mais envelhecida, uma cor mais jovem? Isso tudo, e tentar arranjar formas de explicar isto às pessoas para simplificar e perder esse lado mais quase que elitista e que afasta as pessoas do mundo do vinho. E, por exemplo, os aromas, é um aroma mais fresco, é um aroma mais tímido, é um aroma mais exuberante, e depois ok, é tímido, mas depois quando provamos, surpreende, ou o contrário, não, what you see is what you get. Então eu brincava muito com isto, ou seja, como eu não vinha do mundo dos vinhos, usava esta forma de, como eu própria tive esses desafios na aprendizagem, percebi que também era importante descomplicar a linguagem deste universo. Por isso, agora estou a falar até não como mulher daquilo que foi a minha experiência, mas até da minha experiência num outro universo, e como é que alguém que vem de outro universo e percebe quais são os desafios dos consumidores, etc, ajuda a descomplicar a linguagem, a torná-la mais simples e acessível. Espera aí, deixa-me fazer-te esta pergunta, que é ao contrário. Se tu fosses um vinho, qual é que serias? Como é que seria esse vinho? Um vinho jovem, mas já com alguma com alguma complexidade. Se calhar um branco, elegante, assim... Complexo. Mas não demasiado complicado. Gostei da resposta. Podemos falar aqui um bocadinho do tema da sustentabilidade. Até aqui já nesta conversa, não é? Percebemos que a sustentabilidade é um tema importante e que tu gostas e que tens feito alguma formação e alguma pesquisa. Quais é que são as estratégias que o grupo adota no tema da sustentabilidade? Por que caminho é que se vai empresarialmente e que tu defendes no tema da sustentabilidade? Bem, no caso do Grupo Nabeiro, nós começámos muito por olhar pelo tema das pessoas, não é? Que normalmente é o S que está do ESG, e nós começámos muito por aí. Se calhar a maior parte das empresas até acaba por começar no E, que é o Environment, que é do ambiente, e foi algo que o meu avô sempre estimulou, e por isso também a empresa ganhou a confiança que foi ganhando, pela forma como ele tratava as suas pessoas, como tratava os seus clientes. Obviamente que os desafios ao longo do tempo têm vindo a mudar. Hoje em dia, as empresas, em particular as grandes empresas, são já obrigadas não só a reportar, a definir metas e de alguma maneira a comprometerem-se com o que é que elas querem fazer para essa transformação e para o impacto coletivo e sistémico que nós temos como um todo, seja no nosso país, seja a nível global.
No caso do grupo, começámos obviamente também com esta componente da dimensão humana, do equilíbrio entre a parte familiar, a parte profissional. Temos, por exemplo, um projeto que é o Coração Delta, onde temos uma escola com crianças, um ATL e tem crianças numa creche, que era exatamente para garantir que podemos assegurar esse equilíbrio. As crianças, os filhos dos nossos colaboradores podem ter acesso a essa creche, além de fazer todo esse trabalho de impacto na comunidade, que trabalhamos também com os mais idosos, com os jovens, com outros projetos de inovação social, sobretudo a nível de empregabilidade. Temos depois projetos, por exemplo, temos um projeto de reparação de máquinas em prisões, em contexto prisional, em alguns estabelecimentos prisionais, que é uma vantagem para nós, mas também é uma forma dentro do eixo da reinserção social, de ajudar reclusos a aprenderem uma profissão, o que seja, e a verdade é que muitos deles até agradecem preferem, não é? Porque muitas vezes a vida nas prisões não é propriamente fácil, estarem ativos e remunerados é algo que é importante. Depois temos projetos ligados à parte, por exemplo, da economia circular. Temos um projeto de reciclagem de criação de cogumelos através da recolha da borra, e que depois é reintroduzida, e é o projeto da NAM, em que produzimos novamente cogumelos a partir do desperdício. Esse é um exemplo. Depois também depois já aquelas dimensões mais normais, desde a frota elétrica, de cada vez mais começarmos a ter painéis solares, reduzir o que é as nossas emissões. Claro que ainda temos muitos desafios, e parece que a missão é infinita, mas é desafiante, sobretudo para uma grande empresa que tem inclusivamente, não é uma empresa de serviço, é uma indústria, tem várias indústrias, temos vinho, temos café, temos azeitonas, temos a parte de hotelaria, então descarbonizar, por assim dizer, para conseguirmos aquilo que são os objetivos de tentarmos reduzir as emissões a zero, que esses são os grandes objetivos da União Europeia. E por isso também aceitei depois mais recentemente o desafio de presidir a associação, o BCSD, que é o Business Council for Sustainable Development, em que ajudamos as empresas nessa jornada, ou seja uma PME, seja uma grande empresa, que temos as empresas fundadoras, eram grandes empresas, mas também ajudar as pequenas, logo desde o início na sua jornada, a fazerem esse caminho, porque elas depois também vão ser hoje em dia impactadas, porque isto vai ser obrigatório, não é? Vai ser obrigatório, e muitas das pequenas estão na cadeia de valor das grandes, por isso, mesmo que não tenham obrigatoriedade já, se elas fizerem esse caminho, vão ter acesso eventualmente a coisas, porque as grandes vão precisar que as pequenas também cumpram, e por isso estamos todos ligados. Por isso, Delta, neste caso, ao Grupo Nabeiro, está a fazer o seu caminho. Dentro da Adega Maior também é uma empresa que já temos, estamos inseridos num programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, já há mais de 10 anos, recebemos uma certificação de produção sustentável. Bom, houve aqui uma interrupção, mas agora já estamos de volta. Rita, peço desculpa pela interrupção, vamos continuar. Onde é que tu estavas? Já nem sabes tu. Já não me lembro, mas acho que estava a falar sobre a questão da transformação, da transição das empresas, ou seja, para haver transformação e impacto real, por isso é que temos os objetivos da descarbonização, porque temos que reduzir emissões, temos esta urgência do planeta, porque estamos a ver o aquecimento global é uma realidade, é necessário descarbonizar as indústrias. E para quê? Para reduzir emissões, e a verdade é que esse caminho já está a acontecer, nomeadamente empresas na Europa. Se não tivéssemos feito nada, estávamos bastante pior. Agora, estamos a ver que essa descarbonização está a ser assimétrica, e inclusivamente do outro lado do mundo, uma vez mais, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que no fundo é um acordo global por mais de 200 países para garantir que vamos reduzir as emissões, e depois desse acordo cada país tem que definir um plano e depois cumprir esse plano. A União Europeia foi ainda mais ambiciosa,
nessa tentativa de descarbonização, e por isso mesmo nós temos também, e dentro da União Europeia, Portugal também está a ser um bom aluno e estamos a conseguir, não cumprir, mas estamos a conseguir reduzir alguma parte das emissões, temos já a parte muito de energia renovável. Por isso, aqui, o que é importante? É importante perceber para as empresas onde é que elas estão. Hoje em dia temos que fazer a medição da pegada, a chamada pegada de carbono, descarbonizar a indústria, transitar para materiais mais sustentáveis, no fundo dar quase para trás, no fundo para andar para a frente, inovar. Isso pode ser uma oportunidade importante para as empresas inovarem. E é isso, por exemplo, que esta associação, da qual agora sou presidente, tem uma equipa também fantástica, ajuda as empresas a fazer essa jornada. Porque, ok, mas como é que isto se faz? Onde é que eu começo? É um bocado assustador e é um bocadinho overwhelming as pessoas não saberem por onde começar. E é precisamente isso que esta associação ajuda a fazer, esse caminho. Última pergunta do meu lado. Então e tu? Qual é a tua ambição? Vais ficar sempre na adega maior? Podes mudar de ramo dentro do grupo Nabeiro? Tens ambições a esse nível? Olha, eu tenho um enorme carinho pelo projeto da Adega Maior. Felizmente hoje tenho uma equipa e tenho uma pessoa na direção-geral, eu já não estou tão operacional. Também acho que é importante, como líder, dar oportunidade a outros para ocuparem o meu lugar. No fundo foi isso que eu fiz há já mais de 3 anos atrás, para eu exatamente poder ter tempo para me dedicar a outros projetos. Nada se faz sozinho. Agora tenho dedicado um bocadinho mais de tempo, olha, a esta associação que falei agora, mas também sou presidente também de uma outra associação, que é o Coração Delta, e a projetos que eu gostava de voltar a ligar, o que são a arte tradicional e o design. Voltar a essa minha origem é algo que eu agora estou a começar a explorar. Mas pronto, tenho vários chapéus. Além disso, também sou membro da direção de uma outra associação, que é a PWN, que é Professional Women Network. Estou em alguns conselhos, nomeadamente o conselho da Fundação CCB, o conselho diretivo, do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Pronto, então tenho alguns chapéus, o que também me acrescenta aí. Agora, eu acho que é um passo de cada vez, mas tenho agora esta ambição de dedicar algum tempo a este lado mais criativo e das tradições portuguesas, e que são coisas autênticas, e como é que as podemos reinventar e valorizar. E há algum projeto específico que tenho, mas eu agora estou ligada agora, este ano vai haver as festas das flores de Campo Maior, festas do povo. Que só são celebradas quando o povo quer, não é? Exato, já não há 11, já é 11 anos. E então, através do Coração Delta, que é a nossa associação do grupo, temos lá um projeto com as nossas senhoras idosas, e muitas vezes elas estavam ali a passar o tempo, fazer flores de papel, cozer coisas, e o que acabámos por fazer foi pegar nessa ideia, reinventar a tradição das flores. Por exemplo, fizemos um quadro lindíssimo que era o retrato do meu avô, com vários botões de rosa de várias cores, e que aquilo ao início, assim, quando vemos em detalhe, são vários botões de rosa, quando nos afastamos é um rosto. E fizemos isso também para o presidente Marcelo, quando esteve o ano passado em Campo Maior, oferecemos-lhe, e há uma plasticidade muito grande da flor de papel, para reinventar e para podermos fazer coisas mais no domínio artístico e criativo. Chegámos a fazer até um projeto, agora recentemente, para uma marca francesa, que é l'Objet, através do Estúdio Astolfi, que são também um estúdio de arquitetura e design, em que elas pediram-nos para fazermos umas flores para um photoshooting da nova coleção destas peças de cerâmica, e de repente as flores de Campo Maior estão numa montra, a decorar uma montra em Paris, e depois outra em Londres e outra em Nova Iorque. Ou seja, acrescentar valor. E temos tantas tradições interessantes em Portugal, eu quero começar por pegar nesta, depois o resto, não sei, caminho logo um passo de cada vez. É como a montanha, não é? Afinal, não era a última pergunta. A minha última pergunta é uma pergunta dupla. Tu observaste muitas horas, muitos dias, o teu avô. O que é que, nessa observação, nesse exercício, como é que tu justificas a empatia que ele tinha com toda a gente? E a segunda pergunta, que vem nesse seguimento, entre todas as frases que ele dizia, qual é aquela que tu gostas mais? O seu conhecido para a frente ou serem líderes da imaginação?
Então, a primeira parte, o meu avô era uma pessoa muito humana, muito autêntica e ele vinha de origens muito humildes. Ele sentia na pele o que é que se calhar determina a forma como outras pessoas, lá está, que estavam numa posição acima dele, da família dele, da forma como tratavam quem estava mais abaixo, entre aspas, salvo seja. Isso ele nunca se esqueceu, porque ele depois podia ter subido, lá está, na vida e ir progredindo e, como o Barack Obama dizia, esquecer-se de onde ele tinha vindo. E ele nunca se esqueceu isso. Então ele sempre procurou a dignidade humana, tratar as pessoas com respeito, tinha sentido de humor, era uma pessoa muito bem disposta, e tu chegaste a conhecê-lo e a entrevistá-lo, e isso tinha alegria, ele gostava de trazer alegria e brincava com as coisas. E esse era e sentias-te ouvido, lá está. Por isso não é só uma característica das mulheres. Ele, não sei como é que ele multiplicava o tempo, mas ele multiplicava o tempo e tinha a capacidade de te escutar, de te ajudar a resolver problemas, ou não te dizia o que fazer, ele nunca dizia muito o que fazer, mas às vezes ajudava-te a encontrar a solução. E isso era um dom que ele tinha e muito de confiar que a coisa vai dar certo. Vai para a frente. Foi uma pessoa que nasceu nos anos 30, em 1931, viveu num Alentejo muito pobre na altura, passou por muitas privações, mas por isso nunca, ele dizia que gostava muito mais do que dar, gostava de distribuir, e por isso essa riqueza estou a falar também da prosperidade económica, era distribuída e nunca foi uma coisa para ele, nunca foi uma pessoa de andar necessariamente em grandes carrões, de fazer grandes viagens, mas também era de outra geração, também acho que é bom poder aproveitar algumas coisas que o trabalho também nos pode dar, mas ele sentia que era algo que ele dava aos outros. Isto, a primeira questão, eu acho que era isso, ele era uma pessoa empática naturalmente e humana, muito humana, por isso o resto vem a seguir. Depois, em relação à questão das frases, ele disse tantas coisas incríveis, essa foi muito gira porque foi com a minha equipa, mas que me marcou e que ainda hoje é uma frase que é repetida muitas vezes. Foi uma que ele disse no final dos Globos de Ouro, em que ele ganhou o prémio Carreira desse ano, era tarde, já passava da meia-noite, era tardíssimo, e o meu avô ele faleceu com 91, ele tinha 90 anos ou 91, ele tinha 91, que isto foi poucos meses antes dele falecer, e ele diz, se todos quiséssemos, o mundo seria maravilhoso, o mundo seria extraordinário, porque ele estava exatamente a dizer do papel de cada colibri, não é? De cada pessoa, de cada indivíduo, de ajudar a transformar a realidade à sua volta. E é isso, e essa frase diz muito a frase em si, diz muito sobre o ser humano que ele era. É bem verdade, estamos aqui a acabar este episódio do podcast oficial da Ask Blue. Eu e Ana Rosado acabamos de falar com Rita Nabeiro. Portanto, estamos de volta para um convidado que esperamos que seja tão bom quanto a Rita Nabeiro, mas não será fácil. Rita, não será fácil. Foi extraordinário o nosso episódio de hoje. Obrigada. Inovação e tecnologia, negócio sempre com simpatia. Depois de trabalhar todo dia, podcast deixa a cabeça fria. Tu podes perguntar, ora então vamos lá falar.